Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Um domingo abençoado, graças a Deus, amém? Nós estamos aqui felizes porque Deus tem nos abençoado grandemente. Eu escolhi nesta noite de domingo, dia 12 de fevereiro, uma passagem bíblica onde se encontra registrada em Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz o seguinte: diz o Senhor Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus, ele é manso e é humilde de coração. O nosso Senhor Jesus, ele disse: aprendei de mim. Temos que aprender do Senhor todos os dias. Todos os dias temos que aprender e aprender. Ou seja, aprendermos do Senhor Jesus. E quando ele disse aprender, é porque nós não sabemos. Toda pessoa que ele está aprendendo, porque ele não tem conhecimento. Ele não sabe realmente o que é aquilo que ele está aprendendo. Aprender significa tomar conhecimento. A pessoa não sabe o que é aquilo. Ser manso e humilde. Ser manso e humilde. As qualidades que o Senhor Jesus tem. E todas elas, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Humilde de coração. Humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo de Jesus. E ele disse no versículo 5: porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo de Jesus é leve, não é pesado. O fardo da humanidade e dos homens são pesados. O de Jesus é leve. E o jugo de Jesus é suave. É suave. Nós temos aqui algumas referências onde nós podemos aqui encontrar que no céu só entra pessoas humildes. Exaltado não vai entrar no céu. De jeito nenhum. A pessoa exaltada não vai entrar no céu. Somente os humildes. Nós vemos aqui uma passagem em São Mateus capítulo 18, versículo 1 a seguir. Diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos perto de Jesus, dizendo: mestre, quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como este menino, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que não se tornar humilde como este menino, de maneira alguma entrará no reino dos céus. De modo algum entrará no reino dos céus. Humilde como este menino. Manso e humilde. Vemos aqui também aqui no livro de Tiago, capítulo 4 e 6, Tiago 4 e 6, está escrito que antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graças aos humildes. Deus resiste aos soberbos.
e aos humildes Deus exalta. Aqui em Lucas, capítulo 14, versículo 11, diz que, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que se humilhar, será exaltado. Temos aqui, meus amados, meus irmãos, que a humildade, ela tem que fazer parte da vida do ser humano. Ser humilde e não sermos exaltados. A humildade não consiste no poder aquisitivo da pessoa. A pessoa que é pobre, às vezes ele é pobre, mas não é humilde. E às vezes a pessoa é rica e é humilde. A humildade não consiste nos bens materiais, e sim na natureza da pessoa, no coração da pessoa. Certo? Nós temos como referência aqui também, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 10, 11 e 12, diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido nenhum desses. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram os seus filhos, os mancebos? Ele disse: Ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse depois Samuel a Jessé: Envia e manda chamar ele, porque não assentaremos à roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele, e o trouxeram. E era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque ele é o mesmo, o rei. Ou seja, porque este mesmo é o rei que eu escolhi para Israel. Amados, as qualidades de Davi eram as qualidades que Deus queria de uma pessoa para ser rei de Israel. A humildade, a simplicidade e trabalhador. Enquanto seus irmãos estavam na casa com seu pai Jessé, ele estava lá no campo, pastoreando as ovelhinhas do seu pai. Deus requer de nós a sinceridade, a integridade, a humildade. E não pense que Deus não está vendo. Davi estava lá no campo, pastoreando as ovelhas de seu pai. Davi estava lá no campo, pastoreando as ovelhinhas do seu pai, Jessé. Mas Deus estava de olho nele. Às vezes nós pensamos: Deus não me vê, Deus não me conhece, eu estou esquecido, para Deus eu não existo. Você está enganado, meu irmão, meu amigo, meu prezado. Você está enganado, porque Deus sabe de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas, de todas as situações. O nosso Deus, Ele controla tudo, todo o universo. Ah, mas tal coisa está acontecendo, que está tendo injustiça. Deus sabe trabalhar. Deus faz tudo ao seu tempo. Deus permitiu com que José do Egito fosse escravo. José do Egito fosse preso, injustiçado. E lá na prisão, ele sofreu, passou por momentos difíceis. E ali ele perseverou, fiel ao seu Deus. E Deus tirou ele e fez dele um governador do Egito. Daniel prosperou ali na Babilônia.
durante o reinado de Nabucodonosor, depois Belsazar, depois Dario. O profeta Daniel passou por inúmeras experiências, sendo lançado na cova dos leões, mas tinha intimidade com Deus, perseverante, honesto, sincero e íntegro, são as qualidades que Deus requer de nós. E nós vemos nos dias atuais, nos nossos dias, nós vemos que o que está faltando é integridade, fidelidade, temor, santificação. Não podemos pensar, amados, que porque nós somos contribuintes na obra de Deus, perseverantes, constantes, estamos todos os cultos no templo, na igreja, servindo a Deus, que isso já é o bastante, é o suficiente. E como é que está a nossa comunhão com Deus? Com os irmãos, estamos tendo comunhão, estamos frequentes no templo. E nossa comunhão íntima com Deus. Porque uma coisa é estarmos na casa de Deus, uma coisa é nós estarmos presentes com os irmãos, com a igreja. Outra coisa é nossa intimidade com Deus, é nosso particular com nosso Deus, é falarmos com Ele, prestamos contas de tudo a Ele. Não precisa explicar nada para Deus, que Deus já sabe. Deus sabe quais são nossas falhas. Ninguém é perfeito. Nós estamos buscando a perfeição. Estamos lutando para vencermos as adversidades desta vida. São muitas tentações. O inimigo tem se levantado ultimamente contra a igreja, contra cada um dos seus servos. E Deus tem guardado, Deus tem orientado, Deus tem abençoado grandemente. Mas não é fácil, porque o mundo que nós vivemos hoje, os dias atuais, uns dias de muita turbulência, violência, maldade, injustiça. Os dias de hoje são piores que os dias de Noé. Piores e muito piores. Porque a humanidade na época de Noé, além de ser reduzida, eram poucas pessoas habitantes no planeta. Mas a humanidade não era tão desenvolvida quanto hoje. Hoje você vai falar de Jesus, pregar o evangelho para uma pessoa, às vezes você pensa que aquela pessoa nunca ouviu falar de Jesus, às vezes até já é um ministro do evangelho, que conhece a Bíblia muito mais que nós, mas está afastado da presença de Deus. O que nós notamos hoje é que o mundo já está consciente. Você vai falar com a pessoa falar de Jesus, a pessoa já sabe tudo. Tudo. Por causa do mundo que nós vivemos hoje, de informações. Todos têm acesso ao histórico da vida de Jesus. Todos sabem o que Jesus passou, quem foi Jesus, que foi crucificado, que ressuscitou. Tudo, todos sabem. São pouquíssimas pessoas que não têm conhecimento da vida de Jesus. Quem foi Jesus, o que ele fez. Então, pregar seu evangelho está muito difícil, porque você vai falar com uma pessoa que já conhece. Nós vemos aqui que quando Samuel foi lá para ungir Davi como rei, que Deus
tinha escolhido Davi. Samuel chegou, ele não sabia qual dos filhos de Jessé seria ungido. Passaram-se todos os filhos diante de Samuel e Deus falava não. Quando acabou, passou o último, ele fez uma pergunta para Jessé: acabaram teus filhos? E Jessé disse: não, tem um pequenininho que está lá, o mais novo, está no campo. Manda chamar ele. E o que aconteceu? Esse era o homem escolhido por Deus. As qualidades, como eu já disse, as qualidades que Deus queria estavam em Davi. Que possamos tomar como exemplo, para que possamos ser escolhidos por Ele também. Não escolhido para ser rei de Israel, rei de Judá, não, não. Para ser um cidadão dos céus. Não é fácil, meus irmãos. São muitas lutas, muitas perturbações, muitas perseguições. O inimigo não usa alguém lá do mundo. O inimigo não usa alguém lá do mundo, lá, perdido, para tirar você da presença de Deus. O inimigo usa, muitas das vezes, alguém dentro da própria igreja, às vezes um pastor, para tirar um membro da presença de Deus, porque esse pastor já está fora, está ali como pastor, mas já está fora da direção. Deus já fez como Saul. Samuel estava orando por Saul e Deus disse: Samuel, eu já rejeitei Saul. Não perca mais tempo de orar por ele, não. Já rejeitei ele. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas já está rejeitado por Deus. Título, credencial, não salva ninguém, meus amados. Teologia, cursos, não salva ninguém. O que salva é o arrependimento, confissão dos nossos pecados, a perseverança na presença de Deus, a nossa intimidade com Deus e a nossa santificação e obediência. Nem é obedecer o pastor, obedecer a palavra de Deus. Que às vezes o pastor prega uma coisa totalmente fora dos parâmetros da palavra de Deus. Às vezes ele prega de uma forma errônea, para não perder ovelhas, ele entrega uma palavra sem sal para você, uma comida sem sal. Nós temos que pregarmos a palavra de Deus da forma que ela é. A palavra tem que ser pregada da forma que ela é. Não podemos pregar uma mensagem que a pessoa não sente nada. Aqui no Salmo 15 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita alguma afronta contra o seu próximo. O crente tem que ser correto, meus amados. Nós temos que andarmos segundo a palavra de Deus. Temos que andar segundo a palavra de Deus. Aqui em São Mateus, capítulo 5, verso 37, está escrito: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna.
O crente tem que ser diferente. O cristão tem que ser diferente. Nós temos que ser cumpridor dos nossos deveres. O crente tem que ser obediente à palavra de Deus, correto com os demais irmãos. O crente tem que andar em sinceridade, não com engano. Eu não posso jamais pregar uma palavra e viver diferente do que eu prego. E se eu estou andando errado, a palavra me corrige, eu tenho que mudar os meus conceitos. Eu não posso, porque eu sou um pastor, um líder de um ministério, eu não posso fazer objeção, fazer acepção de pessoas. Se eu tenho um filho ou uma filha que faz parte do ministério, ele pratica algum ato ilícito, contrário à palavra de Deus, mas porque eu sou líder do ministério, eu sou pastor daquela igreja, eu não vou dar a punição, chamar a atenção daquele meu filho ou filha, ou parente meu, porque são pessoas próximas a mim. O que acontece? A igreja está observando que aquela pessoa praticou uma coisa errada, algo ilícito, que tem que ser punido, disciplinado. Aí começa a igreja a se dispersar. Por quê? Porque aquele pastor deixou de trazer uma correção para um filho, ou para uma filha, ou para um parente seu, dentro do seu ministério, que fez algo contrário à palavra de Deus. E o ministério dele termina ali. A obra de Deus tem que ser feita com sinceridade e com verdade. A mentira não prevalece diante da verdade. Não adianta. O mentiroso, ele tropeça nas suas palavras, porque em curto tempo a verdade prevalece e a mentira cai por terra. Nada feito em oculto fica escondido. Uma hora cai por terra e é descoberto. Por mais que queiramos, que o homem queira, por mais que nós queremos esconder algo, guardar um segredo, que é uma coisa grave, uma hora vem à tona. Pastores em adultérios, líderes em adultérios, com pecados encobertos, envolvidos com propina, com um problema terrível. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Mas uma hora é descoberto. E ali termina o ministério dele. Seja humilde. O tema dessa mensagem. Seja humilde. Seja simples. Seja você mesmo. Não queira se enfeitar. Cada culto você ir com... Cada culto, cada reunião, você ir com um terno diferente, se mostrar, minha irmã, querer mudar de roupa todos os cultos, ser bela, elegante, para se mostrar à igreja, não. Deus quer humilde, Deus quer humildade. Jesus era humilde e ele é humilde. Humildade faz parte da vida do crente, tem que fazer parte. Se preocupa com nada, não. Se preocupa se a sua roupa é simples, seu calçado é simples. Se você não sabe muito sobre a Bíblia, o Espírito Santo dá a palavra. Não se preocupe em fazer esboço da mensagem.
Eu sou de uma época em que os pastores vinham pregar a mensagem. Eles não traziam esboço. Estavam com a Bíblia fechada. Quando era dada a oportunidade para eles ministrar a palavra, eles abriam a Bíblia e liam. Ah, mas a Bíblia, bem no meio, na divisa do Velho e do Novo Testamento, tem uma página em branco, né? Entre o Novo e o Velho Testamento, tem uma página em branco. Duas folhas em branco. E se abrir ali, você vai pregar o quê? Se você abrir a Bíblia e sair essas folhas em branco, você fala, olha, hoje Deus não quer falar com a igreja, porque não tem uma mensagem revelada. Mas eu vou fazer a segunda tentativa. E a segunda tentativa vai sair em crônica. Meus amados, pregadores da palavra de Deus, pastores, líderes, vamos ser humildes. Vamos procurar cada dia mais os últimos lugares, os derradeiros lugares. Nunca querer a fama. Nunca buscar para si o status. Ser humilde, ser pequenino. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim. Nós temos muito que aprender do Senhor Jesus. Amém? Ficamos com essa mensagem, com esse tema. Seja humilde. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.